Simples como agulha no palheiro, simples como um bicho de pé, simples como tinta no tinteiro, como chegar em primeiro e como a minha vida é. Simples carnaval em fevereiro, simples como um raio de sol, simples como ouviram do Ipiranga, forte amarelo da manga, tanto quanto a minha fé. Simples quanto simples deve ser, pra algo acontecer, alguém vai ter que vencer. Eu sou um cara que trabalho em vários ramos da arte, não só na literatura. Eu sou músico, então há pouquíssimo tempo eu e minha banda Capela, a gente lançou o nosso terceiro trabalho independente no Auditório Ibirapuera. Foi um dia muito bacana que está guardado dentro do nosso cérebro para todo sempre. Eu também sou roteirista de cinema, então há pouco tempo atrás, faz uma semana e meia, estreou em canais por assinatura uma campanha contra o Zika vírus que eu escrevi como roteirista. E na literatura, a Jangada aí, Thaís aqui está representando a editora, agradeço a editora, leva esse obrigado para eles, que eles pegaram o Tibor Lobato, meu personagem, nas mãos aí com o mesmo carinho que eu tenho, então carregando ele Brasil afora aí por uma turnê do livro. Na verdade... Eu gosto do nome Tibor. Eu queria saber como você chegou nele. Tá, eu vou explicar. Na verdade, quando eu mandei esse livro para alguns blogs, teve gente que o pessoal falava um pouquinho sobre, né? Fazia resenha sobre o livro. Tiveram alguns que deram uma viajada, falaram, Tibor, nunca ouvi esse nome, ele deve ter tentado colocar Hobbit ao contrário. Com certeza não é nada disso. O que acontece? Pela gramática seria Tibor, porque não tem acento, né? Então seria Tibor. Eu falo Tibor. Mas por quê? Por causa dessa moça aqui, ó. Minha mãe. Que eu lembro que quando era moleque diziam que, minha mãe e meu pai diziam que se tivesse um quarto filho, eu sou o mais velho de 3. Nossa, se tivesse... Sério? Eu falei que se eu tivesse, porque eu queria pôr Tibor, meu filho chama Caie. Eu queria Tibor, mas na época meu ex-marido não gostava. Eu falava, não, Tibor não. Aí eu falei assim, então vai ser Caie. Eu falei, se eu tiver um outro filho, vai ser Tibor ou Ties. E se eu tivesse uma outra menina, ela chama Tawane. Seria Liara. Oi, que susto, eu ia Entendeu? falar. Por isso Porque da minha mãe seria ou Tibor ou Tabata. Eu falei, se vier Tabata, ela vai sofrer bullying, porque eu vou ter que chamar ela de batata. Eu era uma criança. Mas eu estava torcendo para que viesse o Tibor como quarto filho, e ele nunca veio. E um dia, quando eu era lá, 17, 18 anos, que eu comecei o Guerreiros Barrocks, eu tinha lá o meu Tibor. Eu falei, então ele vai ser o meu filhão, já que não veio. Meu irmão vai aparecer aqui, ele vai existir, né? Eu li já os 2 livros, lógico, né? Não só uma vez, vários. Sim. Mas assim, eu percebi, assim, o local não tem uma definição, assim, geográfica, né? Ele é em Minas, ou ele é em São Paulo, ou ele é no Nordeste, ou é lá no... Não existe um lugar. É até legal, então, isso aí, inclusive, porque assim, você consegue colocar como imaginação desse local, alguma coisa daquilo que era da sua infância, da sua adolescência, do local onde você viveu, daquelas estradinhas que você caminhava nos sítios e coisas assim, nos caminhos, as Quer saber o porquê que eu não coloquei um não, lugar então, a questão o não ter uma identidade geográfica é por conta de você poder utilizar personagens do folclore, que eu vejo assim, por exemplo, você pegar um boto cor-de-rosa, é lá alguma coisa que vem lá de Manaus, lá o que acontece? Da Florzinha vem lá de... Isso, não é exatamente isso. O que acontece? Como se chama aquele? Ensaio sobre a cegueira, saca? Que tem inclusive o filme. O Saramago, ele não coloca um lugar específico onde as coisas acontecem. Acho que exatamente para ter um quesito universal. O filme, inclusive, os caras filmaram São Paulo, Canadá, eu acho que era Japão, eu não me lembro. Que aí eles filmavam, sei lá, no meio de São Paulo, só que se você olhasse lá no fundo, eles conseguiam recortar o fundo da cidade e colocavam o fundo do Canadá. Então você olhava aquilo e falava, eu conheço isso, mas não conheço, sabe? Ele ficava uma coisa universal.
Então, o que eu tentei fazer no meu livro? Quando as pessoas leem o primeiro, elas falam, o seu livro se passa em Minas Gerais? Porque lá não fala. Como as lendas são diversas e o Brasil é muito diverso, né? Tem várias regiões do Brasil, eu tentei criar um lugar que é lugar nenhum e, na verdade, todos os lugares, sacou? Então, que eu pudesse trabalhar, sim, todos os personagens. Se eu colocasse que se passava em Minas Gerais, eu não consigo usar Porto, eu não consigo usar personagens que tem a ver com praia, saca? Eu fico muito limitado. Então eu queria criar um universo onde eu pudesse colocar todos os personagens para eu pudesse ficar livre para homenagear qualquer região, qualquer tipo de personagem, sacou? Então é isso, é um lugar que é todos os lugares e não é lugar nenhum, saca? As Aventuras do Caça-Feitiço, ele me influenciou bastante para escrever o segundo, porque eu queria, assim como Harry Potter e todos eles vêm numa progressão e vai crescendo, né? Parece que o livro vai ficando mais maduro, cada vez mais pesado, mas os personagens vão crescendo, assim como talvez os leitores vão crescendo ao longo, né, do processo todo. Então, eu queria tentar trazer um pouquinho disso para o segundo livro, esse crescimento, mas eu não queria do jeito que o pessoal estava fazendo. E nas Aventuras do Caça-Feitiço, eu encontrei um pouquinho disso, que é um pouquinho do horror que o folclore brasileiro tem, que o Harry Potter não tem, por exemplo. Que é, por exemplo, o lobisomem come recém-nascido, a bruxa, a cuca, ela come crianças, ela é uma canibal. É aquela coisa que você fala, meu, o que é isso que eu estou lendo, sabe? Então eu tenho que trazer um pouquinho, uma pitadinha, é quase como uma panela fazendo comida ali. O folclore brasileiro ele tem pitadas de horror, e esse Caça-Feitiço ele tem isso, ele me mostrou como fazer isso. É a história de um menino que ele é o sétimo filho de um sétimo filho, e dizem que o sétimo filho de um sétimo filho vê espírito, tem a mediunidade alta, ele, né, enfim. E ele tem que ser treinado por um cara que é meio que um exorcista e tudo mais. Então ele passa por processos aí onde ele tem que exorcizar demônios, procurar trolls, expulsar bruxas de pântanos, coisas assim. Quando eu escrevi o Tibor Lobato, a primeira vez, eu mandei o original, eu tinha acho que 19 anos, eu mandei meu original para várias editoras. E o que eu recebia de resposta era que nós não publicamos autores nacionais. Eu ficava puto, porque eu falava assim, como você não paga a conta nacional? Você não come arroz e feijão? Como é que você não publica autor nacional? Que patifaria é essa? Né? Tá louco? Mas era assim, eu recebi de várias editoras isso. Lá quando eu tinha 19 anos. E aí eu conversando com um cara que eu me tornei amigo na internet, chamava Chico Anis, é um escritor também. Ele falou, cara, você tem que furar o sistema. Você não tá na música? A música é isso, você manda seu disco, o cara nem escuta. Provavelmente eles nem leram seu livro, né? Lá quando eu tinha 19 anos. Então você tem que dar um jeito de furar o sistema. E na época era o Orkut. O que eu fiz? Eu peguei, eu não vou lembrar os nomes lá das coisas do Orkut, testimonial, comunidade, não vou lembrar. Mas eu lembro que eu publiquei que eu tinha escrito um livro e que as pessoas que quisessem lê-lo poderiam me pedir por e-mail, eu cederia o PDF de graça para eles, em troca de uma coisa. O pagamento seria, depois que você ler, você vai escrever um testimonial para mim, falando se você gostou ou não. Eu quero saber o que você, né? E aí a pessoa postava lá. E aí eu pegava esse testimonial, ia na comunidade das editoras que me recusaram e mandava para eles. E outras editoras também. Mandava para eles, olha só, olha o que tá rolando, olha o pessoal falando bem do meu livro, olha não sei o quê. Em um mês eu tive 130 críticas positivas. Então, eu mandei 130 mensagens para 200, sei lá quantas editoras, enchi o saco de todas. E aí uma lá na época falou, parou. É tipo, Silvio Santos chega de tirar voz, lembra? Já fizeram 25 pontos, lembra disso, do SBT? É tipo isso, o cara falou, parou, para de mandar o seu livro, vamos fazer uma reunião. Na época era a editora Patulá, que é uma editora pequenininha. Foi a primeira casa do Tibor, eu sentei lá com o Eduardo, era o cara na época. Estou conversando com ele no café, ele, muito legal o seu livro e tal, faz o seguinte, manda o seu original para mim. Eu falei, já tem que ser pedido, está aqui impresso, mas você foi uma das editoras que não pegou o meu livro, eu mandei o original, você tem lá o meu original, você não leu. Enfim, eles publicaram o meu livro, só que eles eram uma editora de pequeno porte, então você conseguia vender ali
no site deles, no site do Tibor, que eu tinha o site do Tibor na época, e mais nada, a divulgação deles era pouca. E o forte deles era poesia. Então meu livro começou a crescer, começou a vender bastante, se tornou o livro mais vendido dentro da editora, mas não tinha para onde crescer. E quando eu estava para lançar o segundo, ele falou, a gente não vai conseguir, se de repente esse livro deslanchar, o meu estoque é dentro da minha casa, eu não vou conseguir manter. Pelo nosso contrato você não está preso em lugar nenhum, você pode procurar uma nova editora. E aí eu fui procurar e achei a Jangada. E me acolheu, não só me acolheu, mas se você for lá no Pará, na livraria de lá, tem Tibor Lobato lá. Se você for, sei lá, se tem outra livraria aqui dentro, tem Tibor Lobato lá. Tibor Lobato está em todo canto agora, então estendeu os meus braços, os braços do Tibor Lobato, está estendendo ainda, né? Então eu sou muito grato. Eu acho que o grande lance é ter amor pelo que faz e lutar igual um louco, que dá pra chegar, sabe? Eu ainda tô caminhando, mas estou chegando. Eu queria falar uma coisa sobre isso aí. Eu mexo com a parte de música, né? E houve uma época aqui na música brasileira em que o governo instituiu uma lei em que as rádios precisavam tocar um percentual de música brasileira, de músicos brasileiros. Porque só tocava música internacional, só música que vinha lá de fora. Caramba. E por conta disso, nós tivemos aí Mark Davis e outros. Mark Davis era o Fábio Júnior, certo? Que gravava em inglês para poder tocar porque era um músico brasileiro, só que cantando em inglês. Caramba. Então tem o Mark Davis, Que volta a fazer. tem trocentos outros aí, eu não me lembro agora o nome desse pessoal. A primeira conversa do Capela era tentar ir pra fora pra vir pra cá, sabia? Aí o que aconteceu? Na literatura, a gente também tem muito disso, porque se você for pegar, até pouco tempo atrás, não, ainda existe, tem muitos autores brasileiros escrevendo sobre o folclore lá de fora. Então tem muitos autores brasileiros aqui falando sobre vampiro, falando sobre anjos, falando sobre lobisomens. Além disso, e só fazer uma outros adenda aí. tipos de coisa. Além disso, eu fui pra Agora Juiz que de tá Fora agora. vindo mais pro lado brasileiro mesmo. Eu fui pra Juiz de Fora agora e rolou um bate-papo junto com um autor de lá, que chama Hélio Rocha. Não vou lembrar o nome do livro dele, acho que Mausquian, alguma coisa assim. E ele comentou um pouquinho sobre isso, que ele falou, além de ter autores brasileiros falando sobre o folclore de fora, que era quase o que eu ia fazer lá no começo, alguns tentam falar sobre o folclore de dentro, só que o nome dos personagens são gringos. É o Jack, é o John, para poder ser mais fácil de chegar nas pessoas, sabe? Então, isso é uma coisa massiva em cima da gente. E isso não dá pra contestar. Eu acho assim, a gente tem que saber dividir a coisa, né? Você vai ouvir uma rádio, das 10 mais tocadas, 3 são brasileiras, saca? Sei lá, no cinema, eu tenho certeza, se você for fazer a lista dos 10 últimos filmes que você for ver, foi ver, 1 é brasileiro, ou quiçá nenhum, sabe? Espera sair no Netflix, saca? Ou nem isso. Então, existe sim uma política que está no nosso sangue, está no nosso dia a dia, de consumir o que vem de fora. Mas eu não julgo muito isso, porque o que vem de fora é muito bem feito e uma grande grana investida em cima disso para que isso funcione. Eu trabalho com cinema hoje também, e no Brasil é bem difícil fazer filme acontecer, fazer o negócio acontecer, sabe? É tudo muito caro, a burocracia é um pé no saco, sabe? Então, Que fica fechado a um grupo. é fechado a um grupo, restrito, então é bem difícil. Então, eu acho que o que for possível ser feito, deve ser feito, sabe? Quem puder fazer alguma coisa, eu estou fazendo, mas como saiu na matéria lá que eu falei, saiu no Jornal de Minas, eu sou um grãozinho no meio dessa areia toda, sou só um, tem milhões de pessoas fazendo, mas a areia é enorme, né? Então, fazer o quê? Por aí. Será que o brasileiro não tem preconceito de si mesmo, principalmente na literatura também? Tem sim. Na literatura também. Tem. Também. Assim como na literatura, você ouve no cinema, não gosto de filme brasileiro, filme brasileiro você tem favela. Não ouve falar sobre isso? Não é verdade, não tem só favela, você vai ver Dois Coelhos, você vai ver, enfim. Bom, o que é As Aventuras de Tibor Lobato, livro 1?
Livro 1 eu falo um pouquinho, é o comecinho aí dos personagens, né, da história dos meus personagens. Então, eu tenho o Tibor Lobato e a irmã, eles moravam num agrupamento de ciganos com os pais. Eles acabaram perdendo os pais nesse incêndio. E como eles eram um agrupamento de ciganos que ficava viajando muito, eles não tinham muito um lugar certo de ficar, não tinha muito telefone, não tinha um endereço fixo, então para encontrá-los foi muito difícil. Mas, 2 anos depois que eles foram para um orfanato e tudo mais, a avó deles os encontrou e chamou os dois para morar no sítio, né, dela. Quando eles chegam nesse sítio, é um lugar afastado de tudo. Eles já viviam num agrupamento de ciganos que ficava à margem da cidade. Esse sítio é mais afastado do que tudo. Então, nesses 2 anos que eles perderam os pais, eles acharam que eles estavam sozinhos no mundo. A Satir, que é a irmã mais velha, ela assumiu o papel de super protetora do irmão. Então ela não deixa ninguém tocar no menino, ela, enfim, ela é a nova mãe dele, né? Quando eles vão pra lá, uma nova vida se descortina, né? Eles têm uma família novamente, eles têm um lugar para ficar, é um sítio maravilhoso, tem comida à vontade, só que é um clima de sítio, então você precisa de leite, você vai pegar o leite da vaca, você precisa de ovo, você vai buscar no galinheiro, você tem, vai fazer uma busca lá na horta, sabe? Tem uma vida de sítio que eles têm que aprender a lidar. Então eles estão naquela coisa de soltar aquelas defesas, né? Eles estavam no orfanato sozinhos, agora eles estão com família, então eles têm que ser menos arredios, têm que lidar com aquela vida nova e tudo mais. E justamente no momento que eles chegam lá no sítio, o sítio fica num lugar chamado Vila do Meio. Diziam que no lugar onde eles estão lá, era uma cidade que um prefeito maluco um dia dividiu em 7 vilas e ninguém sabe por quê. Então eles ficam na Vila do Meio, dessas 7 vilas aí. Logo quando eles chegam lá, eles são avisados pela galera do entorno, dos moradores dali, que eles chegaram numa época meio ruizinha, que está bem na época de começar a quaresma. E que na época da quaresma, coisas estranhas acontecem por ali. Então aí eles, que coisas estranhas? Assombração, tem umas coisas aí que a época da quaresma propicia seres esquisitos aparecerem, aconteceu umas coisas, então nessa hora não abre loja, não abre vendinha, todo mundo fica dentro de casa, ninguém estuda, fica todo mundo esses 40 dias aí dentro de casa, né? Só que eles são moleques, se juntam lá com um moleque de lá também, que é o tal do Murique, e quando eles veem que a quaresma chegou e nada começou a acontecer, eles começam a sair de casa na boa, né? Até que realmente as coisas começam a acontecer. E aí, dentre essas coisas tem assombração, tem um monte de coisa esquisita que começa a afetar a vida deles diretamente e tal. E existe uma lenda de um tal 8º vilarejo que ninguém sabe onde é, ninguém sabe se existe, e que aconteceu alguma coisa muito grande por lá, que talvez tenha a ver com tudo que está rolando no entorno nessa quaresma aí, que rola durante o livro. E além disso, tudo que está acontecendo ao redor deles, esses perigos todos que eles passam, pode ter a ver com o assassinato, com o incêndio lá que matou os pais deles. Então a história do 8º vilarejo gira em torno disso, desse novo lugar, desse tanto de perigo que rola lá, e de ter alguma coisa a ver com a história, com o passado deles, com a avó deles, enfim. Então é um pouquinho sobre isso que eu falo sobre no 8º vilarejo. No meu livro eu trato assim, cada livro acontece na quaresma de um ano. Então durante esse livro começa a quaresma, termina a quaresma, acabou o livro. O livro seguinte é a quaresma do ano seguinte, sacou? Então no segundo livro o mundo do Tibor se expande, acontecem outras coisas, tem algumas pontas soltas que eu deixei no primeiro, para que no segundo a coisa, né, cresça um pouco mais. No segundo livro eles já são adolescentes que estão acostumados àquela vida no sítio, então eles podem ser menos arredios, eles podem pensar em curtir um pouco mais a sua adolescência, a sua fase, né? E conhecem novos personagens, e a quaresma chega de novo, muito mais pesada do que da última vez, e coisas estranhas voltam a acontecer, até que eles recebem um aviso da tal da Guardiã de Goiactans, que diz que um objeto muito importante foi roubado, e que sem ele eles não conseguem se proteger do que está rolando, de todos os perigos. Eu estou tentando não soltar, não contar o negócio, estou tentando traduzir aqui. Mas enfim, é basicamente isso que acontece nas aventuras de Tibor Lobato, do livro 2. E o livro 3 é o fim de tudo. É o fim, é a resolução de todos os nós que eu abri lá no primeiro, que eu abri no segundo e que eu vou fechar no terceiro. E ele não é um livro como O Senhor dos Anéis, que você está lendo, ele termina, você vira, ué, acabou?
cadê? Putz, tá próximo. Não, ele é um livro que ele funciona começo, meio e fim em cada um. E além disso, como um todo, ele tem começo, livro meio, livro 2, fim, livro 3. Então é um livro que por si só você consegue se divertir inteiramente, assim. É isso. Alguma particularidade de ter mudado de Odisseia para as leituras? Sim, isso foi uma coisa que rolou lá na editora. O que aconteceu? Quando a gente fez em 2015 essa capa, ela era baseada na primeira capa que eu tinha feito à mão, lá da versão da Patuá. E naquela época, os livros eram de um jeito. Era a época que o Harry Potter estava no boom, sabe? Era um negócio que os livros tinham um tipo de capa que era mais, talvez, vendável. Era uma capa que era o começo, talvez, do infanto juvenil nas livrarias, sabe? Dessa... Como é que eu posso falar? Dessa leva toda, né? Que todo mundo... Enfim. E aquela capa ela era muito baseada naquela visão de infanto juvenil. E aquela visão era de 2010 para 2011. E isso a gente estava falando de meados de 2015 para cá. Então, quando eles foram bater na porta dos livreiros, os livreiros são os caras que escolhem os livros para vender dentro das livrarias. Parece que os livreiros falaram que aquela capa estava faltando alguma coisa, ser alguma coisa mais voltada para uma coisa meio de série, alguma coisa mais acessível a todo mundo. E antes era a Odisseia de Tibor Lobato, era grandão aqui o nome da série. E o nome do livro, que era o Oitavo Vilarejo, ficava pequenininho, né? Então a gente fez uma repaginação geral, fez uma nova capa, uma capa mais que cara de série. Você vê os dois livros, eles se conversam entre si, as duas capas, todo o design dele. E o nome também, o nome da série ficou no cantinho. Você vê o Percy Jackson, você vai ver o Percy Jackson, o nome do Percy Jackson é O Ladrão de Raios. Mas na verdade é Percy Jackson e Os Olimpianos, mas está lá no cantinho, tá? Né? O próprio Felipe Castilho, que é um amigo meu, pseudo-concorrente, que ele também escreve de folclore brasileiro, mas ele é um amigo meu, o dele também é O Legado Folclórico, mas está lá no cantinho, sabe? Então a gente só trouxe para uma visão mais atual, talvez. Acho que traduziu de 2011 para uma visão mais de agora. E aí a Odisseia virou as aventuras, que acho que é uma coisa mais fácil de associar. Tem as aventuras do Caça-Feitiço, como eu falei, as aventuras de Tintin, as aventuras de Pi, que teve no cinema há pouco tempo atrás. Então acho que me soou muito melhor quando eles falaram lá na mesa. Foi o Ricardo, é o Bambam, é o presidente lá da editora. Ele falou: a gente pensou em colocar as aventuras, o que você acha? Todo mundo olhou pra minha cara achando que eu ia tirar, espernear. Falei: eu gostei, vamos que eu gostei disso aí. Então é isso, acho que esse é o lance. É mais para tornar mais acessível, eu acho. Enfim, é isso. Respondi? Respondi. O que mais, gente? Diga. Como você está envolvido na produção do filme? Olha, eu fui contratado para ser o roteirista do filme. Então eu estou bem envolvido, na verdade. A gente fez 2 tratamentos de roteiro. Agora eu estou trabalhando em 2 outros filmes deles, né, que vão sair antes do Tibor Lobato. O Tibor Lobato é um filme que ele é mais caro, então a parte burocrática dele é bem maior e depende de algumas coisas desses outros filmes que vão sair antes. Então eu estou como roteirista do filme, então eu estou bem envolvido, na verdade. Isso é bem legal, porque quando eu fui estudar roteiro, o jeito de escrever roteiro não tem nada a ver com o jeito de escrever literatura. Cada cena, sei lá, vai aparecer uma jarra no filme, essa jarra tem que ter alguma coisa a ver. Se aquela cena não faz sentido, aquele filme vai ser uma porcaria. É o momento que o cara vai levantar do cinema e vai comprar uma pipoca ou vai dar aquela pescadinha, sabe? Então, por isso que a gente lê um livro e vai no cinema e fala: pô, não tem aquele personagem que eu gostei, mudaram aquela cena. É exatamente por isso. Porque na literatura você tem um espaço maior para refletir, fazer o personagem refletir. Você está dentro da cabeça do personagem. No filme não, você está lá fora sentado assistindo na tela. Então existem personagens do livro 1 que eu tive que cortar do filme, que no livro 1 eles não eram tão importantes assim, no livro 2 eram mais, então vai ficar pro filme 2. Então existem diálogos que acontecem numa cena X do livro, no capítulo X e outra no Y. Eu juntei aquilo numa cena só para que o filme não ficasse cansativo. Então é bem divertido, é uma outra visão. Eu me diverti bastante porque você reescreve o livro e no filme você tem possibilidades de colocar até outras coisas, porque no livro você tem as palavras, no filme você tem a imagem. Então
às vezes como é que eu posso falar? Do jeito que o ator se expressa, ele já disse tudo que você colocou. E tipo, ele estava pensando assim. Você já entendeu? Então é mais dinâmico o negócio. Então esse é o meu papel. No momento eu estou trabalhando agora num filme chamado O Segredo de Davi, que é um filme de terror. Eu sou assistente de roteiro, o roteirista é o próprio diretor, que já foi captado 50% e amanhã a gente tem uma mega reunião para falar sobre os próximos 50% e o último tratamento desse roteiro. Também estou trabalhando na adaptação de um livro do Nelson Luiz de Carvalho, que é um livro que foi famoso aqui no Brasil, ele é brasileiro, mas foi famoso aqui nos anos 90, é um livro com a temática LGBT, chama O Terceiro Travesseiro. Um livro muito bom, a gente já fez 2 tratamentos também, e amanhã também tem reunião sobre esse filme aí. E o Tipo Lobato é isso aí. Então são esses 3 que eu estou trabalhando no momento, além de uma série de TV também. Como envolve com muitas criaturas, como que estão os efeitos? Será que... Bicho, eu tava falando com o cara que vai fazer os efeitos hoje, chama Fabrício Rabachini. Não sei se vocês já viram aquele vídeo que rolou bastante na internet. Lembra de um vídeo que tinha um gatinho que o cara fica... E o gatinho faz um negocinho assim? Passou até no Fantástico que tinha um tubarão, que o pessoal perguntou se aquele tubarão era real. Ficou viral, o cara faz uma coceguinha no tubarão, um tubarãozinho filhotinho. Esse vídeo foi feito por esse cara, que é o cara que vai coordenar toda essa parte de efeitos especiais. Ele é um cara muito gente boa e ele é um cara assim, uma pérola encontrada no Brasil aí, que está trabalhando com a gente e ele que vai coordenar tudo isso. O cara é ninja, bicho. É ninja. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que a gente fez, no livro 1 tem a tal da ponte do avesso. A ponte do avesso, que é uma ponte que ela tem um campo gravitacional ao contrário, e você anda por baixo dela, na verdade, né? E... não, é só uma adendo. E aí, numa das primeiras reuniões, o cara já chegou com um 3D, um molde, com a câmera passeando por essa ponte, e ele resolveu ela de uma maneira visual muito interessante, que eu expliquei de um jeito no livro. Aí ele falou, pô, isso no cinema, talvez desse jeito não vai ficar legal, eu vou fazer de um jeito mais interessante. Quando eu vi aquilo, eu quase precisei chamar a ambulância e ir pro hospital, no quarto, porque eu estava muito animado. Enfim, vai rolar muito bem, vai rolar bem mesmo. É um cara que consegue fazer muito com muito pouco, sabe? Então, acho que é por aí que a gente vai conseguir fazer um bom filme aqui brasileiro dessas proporções, sabe? Como você conseguiu levar o Tibor para os cinemas? Foi difícil? Cara, foi uma história muito interessante que não veio... Eu vou contar. Em 2013, eu ainda estava pela Patuá, a editora pequenininha, e eles não colocavam o livro em Bienal, a Jangada coloca. E aí o que eu fazia? Eu levava livros na mochila, escondido, e levava flyers impressos, ia todos os dias de Bienal divulgar o livro. Eu chegava no primeiro horário, saía no último, aí passava no corredor distribuindo flyer, parava a família, conversava. Você é professora? Pô, eu tenho um livro assim, assim. Ah, que legal, esse livro onde eu compro? Aqui comigo. Nossa, você está vendendo? Então era assim que eu fazia a divulgação, era uma coisa meio... quase uma divulgação de guerrilha, sabe? Uma coisa assim. Se o segurança me pegasse lá dentro, eu tinha que sair fora da Bienal, porque eu acho que isso era proibido. Nem quis perguntar para não correr o risco. Qualquer coisa eu não sabia. Mas enfim, era um tempo assim bem... Eu ficava o dia inteiro andando pela Bienal, chegava em casa morto. Eu lembro que aquela semana o meu tênis furou, de tanto que eu andei. Eu chegava com bolhas nos pés em casa, mas eu vendia todos os livros. E aí quando eu chegava tarde, eu tomava banho, ia deitar, punha o notebook aqui na barriga e ainda divulgava. Hoje na Bienal do Livro aconteceu tal coisa, nananana. Eu fazia a alimentação das páginas do livro, né? E aí um dia, eu cheguei em casa, tô terminando de divulgar, veio uma mensagem assim de uma menina falando assim, Gustavo, eu acompanho aqui as coisas do seu livro pela internet, eu queria muito ler o seu livro, eu queria saber o que você pode fazer por mim. Eu falei, o livro está vendendo no livro da editora, no site da editora, e também está vendendo no site do livro, e fica à vontade, né? Não, você não entendeu, é que eu sou cega, o que você pode fazer por mim? Aí eu falei, putz, agora ferrou. Aí eu falei, olha, assim, de cara, de bate-pronto, o que eu posso fazer por você é, você me dá o seu endereço, eu marco um dia, vou na sua casa e leio pra você. Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto muito de ler o meu livro. Eu li pra minha mãe, não leu meu livro, eu li pra minha mãe.
Eu leio para as pessoas, eu adoro isso. A minha banda não leu o meu livro, eu li para os caras. Lá no sítio do Caio. Enfim. Aí beleza, aí fiquei com aquilo na cabeça, fui dormir. Ela falou, legal. Fui dormir. Dia seguinte eu fui para a Bienal, tava com um amigo meu, inclusive, o Henrique. E aí, uma mulher, na hora que eu tava passando no corredor, uma mulher pegou pelo braço, vem aqui conhecer meu stand que você tem cara de escritor. Eu falei, nossa, que legal, cara de escritor, não tô nem com crachá, né, que bacana. Aí beleza, entrei e tal, eu falei, o que é o seu stand? Nós somos um stand da Fundação Dorina Will. A gente faz materiais para pessoas cegas. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Eu acho que quando você está bem intencionado, as coisas fluem na sua vida, sabe? E aí eu contei pra ela, eu falei, meu Deus, olha o meu braço, eu tô toda arrepiada, eu vou chamar o meu supervisor. Chamou o cara trouxe amendoim, foi o meu almoço, amendoim. Comi muito amendoim lá. E aí eu me informei sobre tudo, né? Peguei o endereço da fábrica e fui visitar a fábrica depois que a Bienal acabou, né? Na semana seguinte. Chegando lá, eu comecei a tomar as dores pra mim do que estava rolando. Porque eu vi que era uma época que estava, sei lá, acho que estava o último Harry Potter no cinema, alguma coisa assim, penúltimo Harry Potter no cinema, e lá eles estavam fazendo a versão em braille do Harry Potter 4 ainda, pro público cego. Ou seja, se Harry Potter, que é ainda o topo do negócio, estava chegando ainda o livro 4 para esse público, e aí eu fiquei sabendo que isso era uma empresa que estava bancando, não era uma coisa, era uma empresa X, não era uma editora, era uma galera que estava fazendo porque achou que deveria fazer, saca? Falei, se esse livro não chega tão atrasado pra galera, imagina os outros, imagina o meu, não vai chegar. Ou seja, essa galera não tem acesso à informação que a gente tem, isso é um absurdo, né? E eu fiquei puto, aí eu fui ver quanto era o braille, muito caro, eu fiquei puto de novo. Aí eu vi quanto era o audiolivro. Falei, olha, é caro, eu não posso fazer, mas ele não é tão inacessível assim. E aí eu fui numa palestra que eu estava já marcado com um sócio meu, eu tinha uma empresa de design na época com um amigo meu. Eu fui numa palestra de um cara que tinha feito um projeto com pouco dinheiro. E aí na palestra ele falava como ele fez através de um site chamado Catarse. Catarse é um site de financiamento coletivo. O que é isso? É um site que você grava um vídeo falando, eu quero fazer um projeto assim, assim, assado, eu preciso de tanto. E coloca lá, eles te dão de 40 a 60 dias para você divulgar isso, para que as pessoas possam te ajudar. Ao invés de você contar com lei do governo, PROAC, não sei o quê, a sua tia, a sua avó, seu cachorro, cachorro não, mas a pessoa assiste o vídeo lá e pode apoiar com algum valor, R$10, R$20, e ela recebe uma recompensa em troca disso. Então, eu falei, bom, então eu vou fazer isso. Ao invés de eu ajudar só essa menina, eu vou ajudar mais pessoas. Então eu fiz um orçamento para fazer 1000 audiolivros e eu precisava de 15 mil para confeccionar tudo, para pagar as recompensas, para mandar pelo correio para as pessoas, tinha camiseta, um monte de coisa. Eu consegui R$18 mil em 40 dias. Isso fez com que o meu livro voltasse a ser falado. Era 2013, era 2 anos depois de eu ter lançado. Então, voltou para os jornais, voltou a ser notícia. Eu fiz um trabalho de assessoria de imprensa, ligava para tudo quanto é televisão, para tudo quanto é lugar. Para tentar vender essa pauta, tentar fazer esse projeto ir além. Porque além da literatura, eu já estava envolvido numa coisa de cunho social, que eu achava que deveria ser, né, mais bem visto, enfim. E consegui R$18 mil, consegui a voz do Gandalf para gravar o audiolivro. E assim a gente conseguiu bater na porta de uma produtora, foi com Capela, eu acho, que a gente conseguiu bater com essa falação nova a respeito do livro. A produtora ficou sabendo e pegou o livro para fazer filme. Todo mundo nasceu com um talento específico na vida para alguma coisa. Existe algo que só você nesse planeta Terra inteiro sabe fazer, algo. E a vida ela joga coisas no seu colo, sinais, coisas no seu colo, que só você é capaz de dar vazão àquilo. Quando você faz de conta que não vê esses sinais, eles continuam caindo, a sua vida continua no mesmo patamar. Quando você aceita esses sinais, pega esses sinais para si e resolve essas coisas, é aí que a gente cresce. Acho que a vida é um grande jogo, assim. Então é assim que eu tenho crescido, é assim que eu vivo o tempo todo, com a antena ligada a todos os sinais. Vou cair no meu colo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou... É assim que eu vou e aí eu acho que funciona. Sei lá, tá funcionando, né? Tinha acabado de sair
A gente foi fazer a gente estava passando por produtoras para poder fazer. A gente estava tentando decidir se fazer um disco 2 da banda ou um DVD. E dá certo. E aí a gente foi fazer orçamento em algumas produtoras, né? Pra ver se quanto custava, como é que fazia, porque a gente é uma banda independente e tal. E aí no meio da reunião o cara falou, vocês conhecem alguém que tem uma história tipo um Harry Potter, só que de folclore? Aí na hora eu tava comendo bala e eu engasguei. Aí o Caio, o Gustavo tem. Fala pra ele. E aí falamos lá, pô, livro e tal, não sei o que, de folclore brasileiro. Aí o sócio do cara virou e falou assim, não, mas você não tá entendendo, tem que ser tipo um Harry Potter brasileiro. Eu falei, cara, eu posso te mostrar uma matéria que saiu essa semana na Folha de São Paulo, que era uma matéria que tinha saído sobre o audiolivro. E tava lá, Tibor Lobato, o Harry Potter Tupiniquim. Aí eles pegaram o livro pra ler, e aí, enfim, é a Paraquino Filmes que fez isso e tô lá dentro até hoje. O Capela ainda não tem um DVD. Caminhando pela areia de mãos dadas, pai e filho se aconchegam ambos sem falar. 1000 palavras sem contexto nessa hora, e um silêncio sem a lógica de se explicar.